Olá, bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira. Como o pessoal gosta de dizer, né? Sextou, chegou sexta-feira. Hoje a gente pensa em tudo aquilo que a gente não fez na semana, tudo aquilo que ficou faltando fazer. A gente pensa naquilo que a gente vai fazer no final de semana e a gente já começa a pensar no planejamento da semana que vem, né, galera? Então, sexta-feira é um dia mentalmente crítico, porque a gente fica sempre com ele na cabeça, né? Bom dia aqui para Osíris, para Nícia. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Esse horário é cedo para uns e é tarde para outros, né? Tem gente que acorda muito cedo, 6 da manhã, e essa hora já tá no auge do trabalho. E tem gente que tá de pandemia e tá em casa, acorda mais tarde. Tem muita gente que fala pra mim assim: eu não consigo acordar tão cedo. E eu falo: nossa, 9 horas é tão cedo. Eu tenho dia que eu acordo 5 e pouquinho. Bom dia com alegria, isso aí, isto aí. Meu amigo ontem escreveu pra mim assim, muito bom, atrasando nas lives. Aí eu falei assim, aí eu ri, né, coloquei kkkk, pode deixar que agora eu vou começar a ser mais pontual. Aí ele corrigiu, ele falou assim, não, é o corretor, não é atrasando não, é arrasando. Aí eu falei, né, porque às vezes eu demoro um pouquinho pra começar, porque eu fico arrumando a câmera, né, 9 horas em ponto, sempre eu já tô aqui. Aí às vezes tem alguma coisinha de internet, colocar o telefone no silencioso. Aí ele falou, atrasando nas lives, né? Eu falei, é atrasando. Aí ele, não é atrasando, é arrasando. Ai, que bom. Bom dia para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Então eu já vou começar a nossa temática, né? A ideia sempre é que essas lives não demorem muito, né? Porque eu sei que todo mundo tem compromisso, tem muitas lives durante o dia e não é para tomar o tempo de vocês, mas a live sempre fica gravada para que as pessoas possam assistir depois. Então, gente, como vou recapitular, né? Para quem for assistir, para quem tá chegando agora. Essas semanas a gente tem falado muito da questão dessa conexão da casa com a família. Porque como a nossa casa ela é uma extensão do nosso ser, ela é um corpo que abriga essa família, que abriga esse desenvolvimento familiar, a casa ela mostra pra gente através do fluir as dinâmicas, né, que acontecem na nossa família. Então, as dinâmicas da casa refletem na dinâmica da família diretamente. E isso tudo que eu tô trazendo para vocês, gente, isso é novidade. Vocês não vão achar um material, um livro que fala disso. Isso é um estudo meu, que eu venho desenvolvendo, né, que eu venho colocando aqui através das experiências. Que tipo de experiência, Ana? Bom, eu sou arquiteta já há quase 19 anos, né? Ó, nós estamos chegando em dezembro. Se a gente for pensar que em dezembro de 2001 eu terminei a faculdade, né? Claro que a minha formatura foi no começo do outro ano, mas eu terminei a faculdade em dezembro de 2001. Então, dezembro de 2020, eu estou completando, vou completar agora em dezembro, 19 anos que eu terminei a faculdade. Então, se vocês forem pensar assim, 19 anos que você terminou a faculdade, Ana, mais 5 que você estudou na faculdade, né? Porque na faculdade era um mergulho. Eu me mudei, eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar em outra cidade e eu vivia, eu almoçava, eu jantava, eu comia, eu bebia arquitetura. Então, né, eu acredito que esses 5 anos que eu desenvolvi essa experiência também fazem parte desse currículo aí. Mas por que eu coloco isso pra vocês? Não é pra falar assim, ai, nossa, né, até denuncia a idade se eu falar isso, né, gente? Não é nem tão legal. Mas o que acontece? São muitos anos de prática, muitos anos de estudo. Desde quando eu comecei o meu primeiro trabalho, né, que foi, eu me formei,
aí depois eu me casei, aí depois eu mudei de cidade, aí eu comecei uma parceria. E aí, depois dessa época, né, depois que eu comecei com essa parceria com uma grande amiga, que ela é minha grande amiga até hoje, né, a Márcia, morava lá em Minas, lá em Sete Lagoas, a Ariadna sabe onde que é, vizinha dela lá. A Ariadna também já morou lá em Sete Lagoas. Então eu comecei a trabalhar, Ariadna, em Sete Lagoas, isso eu não te contei, né? Então olha pra você ver, isso lá há 19 anos, né, eu me mudei eu comecei a trabalhar em Sete Lagoas. Eu tenho uma parceirona lá, né, muito amiga minha, e eu fui conhecendo as pessoas, e desde o dia que eu comecei esse trabalho lá, eu nunca mais fiquei sem fazer um projeto, nunca fiquei sem um projeto nenhum dia na minha vida. Pode ser assim, tem dia que eu não ligo o computador, às vezes eu vou viajar, mas eu sempre tive projetos em andamento, escritório em andamento, estagiários trabalhando, desenvolvendo os projetos. Então, gente, isso traz uma bagagem, uma experiência muito grande que a gente não pode descartar. Imagina eu falar para vocês assim, isso aqui eu fui ali, li um livro, eu resumi o livro e tô passando para vocês. Vocês acham que é a mesma coisa? Então, assim, todo esse material que eu trago e que eu coloco aqui para vocês, ele tem um embasamento muito pesado, muito forte, né? Ele vem desses 19 anos de experiência na prática com a arquitetura e o trabalho com famílias, né? E qual que é a questão dos arquitetos? Arquitetos são profissionais muito criativos, né? Arquiteto é um profissional muito descolado, é muito gostoso fazer uma faculdade de arquitetura. Só que, infelizmente, eu não sei como é hoje, tá, gente? Eu vou falar por mim. A faculdade de arquitetura, ela não foca em pessoas. Espaços são construídos para quê? Espaços são construídos para pessoas. É isso aí, Aline, ó, fica uma coisa muito empírica, muito teórica, né? Então a gente estuda essa teoria, aprofunda na teoria. Eu saio de uma universidade sabendo fazer projetos maravilhosos, nossa, inquestionável, me dá projeto de qualquer coisa. Eu vou lá, eu vou desenhar, eu vou fazer, né? Fazer acontecer. O 3D é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas será que é aquilo que aquela pessoa precisa? Será que naquele momento é aquilo que faz sentido na vida daquela pessoa? Então, gente, por que eu tô trazendo para você dinâmicas da casa? O que são dinâmicas da casa? Ana, onde que eu acho isso? Né? O que eu comecei a falar. Você não acha isso em lugar nenhum. Por quê? Por isso que eu tô falando aqui. Essa experiência é uma experiência que vem de muitos anos de trabalho. Então, muitos anos de arquitetura. E aí já tem o quê? Mais 10 anos aí, né? Já vai fazer 10 anos também agora no começo do ano, que eu comecei a estudar a sistêmica. E a partir do momento que eu comecei a estudar a sistêmica, eu já coloquei as teorias sistêmicas no escritório de arquitetura. Então, olha que riqueza que ficou isso. Isso ficou rico demais para mim, porque eu comecei a entender o drama de casais que querem construir e que tantas vezes termina o casamento por causa da obra, gente. Vocês acham realmente que é uma obra que faz um casamento acabar? Vocês acham realmente que é uma casa que faz um casamento acabar? Então, o que eu comecei a entender? Que por trás daquela casa, né? Por trás de parede, tijolo, bloco, pintura, piso, porcelanato, madeira, ferro e quanto que custa isso? E vamos na tal loja e não vamos na outra? Existem funções, existem objetivos. E a função do espaço, a função da casa, né? Eu comecei a ver aonde? Quando eu comecei a constelar a casa. Por quê? Porque as pessoas tinham problema com a casa, tinham problema com a família, e a hora que eu botava lá a família, a casa, aquele ambiente, significava 1 milhão de coisas. E esse é o meu trabalho hoje. Então hoje eu olho para o ambiente das pessoas, o que a pessoa quer daquela casa, o que aquele ambiente significa, o que aquela casa que aquela pessoa recebeu de herança, por que ela não consegue desfazer daquilo, aquela casa, aquele terreno, né? A pessoa precisa de dinheiro, tá super barato e não vende. Por quê, gente? Vocês acham que o que tem ali, né? Tem alguma coisa extraordinária, uma casa mal assombrada? Não! E eu vou falar disso para vocês muito mais aqui. O Café com Live, ele é rico. Eu não posso ficar falando assim, né? Vem ver o Café com Live porque ele é muito rico, porque isso, porque aquilo. As pessoas que conhecem, que entendem da profundidade disso que eu tô falando,
Que é o que a Aline fala, ó. Ô Aline, obrigada, minha amiga. Você me dá uma força, um impulso absurdo. Eu adoro essa Aline porque o trabalho dela também é maravilhoso. Então a Aline tá falando aqui, ó. Só amo o trabalho dessa mulher, inédito no Brasil. É inédito mesmo. Por quê? Porque não tem livro que tem isso que eu trago aqui pra vocês. Vocês estão pegando, é como se vocês fossem junto comigo esse laboratório. Por quê? Eu falo pra vocês e vocês me dão retorno, né? A Aline me dá muito retorno, né, Aline? E eu sempre pergunto, gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Por quê? Porque eu tô pegando uma teoria, eu tô pegando uma história de vida, uma vivência e trazendo esse material pra vocês. Então vocês vão achar um livro que tá escrito lá, As Dinâmicas da Casa pra entender os problemas da família? Não, né? Então pode ser que eu possa transformar isso no livro? Posso, mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho onde eu estou estudando, estou desenvolvendo e vocês estão indo junto comigo. Mas vocês estão pegando isso aqui de primeira mão. E esse é o valor, né? O valor é vocês entenderem essas dinâmicas. Por quê? Ai, Ana, mas eu não sou arquiteta. Ai, Ana, mas eu não sou engenheira nem designer. Gente, mas todo mundo mora dentro de uma casa. Todo mundo sonha com uma casa. Todo mundo quer ter a sua casa ideal, seu apartamento ideal. Todo mundo se identifica com um espaço. Esta identificação com os espaços é que nós precisamos entender que um espaço, tijolo é só tijolo, tinta é só tinta, sofá é só sofá. Agora, em tudo na nossa vida, gente, a gente coloca simbologia, a gente coloca símbolos, né? Se você for pensar, vou dar um exemplo de uma roupa, né? Tem uma roupa lá no teu guarda-roupa. Sabe aquela roupa que você comprou tem 1 milhão de anos? Aquela roupa que nem custou tão caro e que de repente você vai lá, faz uma limpeza, aí você olha aquela roupa e fala, não, essa aqui eu vou deixar. Aí você vai de novo, fala, agora eu vou desapegar, eu vou pegar, vou jogar tudo fora. Aí você chega naquela roupa, você fala assim, não, essa aqui eu vou deixar. Aquela roupa, ela tem uma simbologia para você. Alguma coisa aconteceu, ou você ganhou ela de alguém muito importante, ou naquele momento que você comprou aquela roupa, né? Aquele momento foi muito simbólico para você. Ou você não podia comprar e você fez um esforço muito grande para comprar aquilo e aquilo você não consegue desapegar. Gente, isso acontece tanto com mobiliário em casa, né? Eu tenho várias experiências de pessoas que não desapegam de mobiliário, por quê? Nossa, mas naquela época eu me esforcei demais para comprar aquele móvel e aí eu não posso me desfazer dele. Então a pessoa traz e coloca naquele objeto, naquele móvel, naquela casa, a situação de vida que ela estava vivendo. Mesma coisa, casa de herança, né? Tem uma casa ali, eu tô precisando de dinheiro, a pessoa está na pindaíba precisando vender a casa, não vende. Já baixou o preço de novo, baixou o preço de novo. A casa tá lá, começa até a perder o valor, começa até a desgastar, fica velha. E a pessoa não vende a casa. Quando você vai ver, gente, bota lá na constelação. Aquela casa é o quê? Aquela casa significa o pai da pessoa. Por quê? Meu pai construiu essa casa com tanto amor, com tanto esforço, com tanto carinho. Meu pai se dedicou, meu pai vinha nessa casa. O meu pai não conseguia nos dar uma vida digna, com muito sobrando, com muito dinheiro sobrando. Por quê? Porque ele investia tudo, toda a alma dele nessa casa. Gente, vocês acham que vocês vão conseguir mesmo desapegar dessa casa? Então, quer dizer, tem um processo que a gente faz que é um mergulho profundo nas histórias, né? E o que a gente está fazendo nas histórias? Aí tem o workshop das terças-feiras. Cada terça-feira eu falo de um tema. Quem tiver interesse pode entrar na terça-feira, manda mensagem para mim, eu coloco lá no grupo, mando o link. O importante é vocês estarem interagindo com isso, né? Teve gente que comprou o workshop inteiro, teve gente que compra só o tema que interessa, né? Na próxima semana nós vamos falar de criatividade. Criatividade que tem a ver com imaginação. Então, na próxima terça, o tema vai estar riquíssimo para vocês aprenderem a criar situações na vida de vocês, idealizar, né? E como que eu ativo a área da criatividade na minha casa para que a minha casa potencialize a minha energia criativa. Então, voltando, lembra que eu estava falando lá da casa, né? Essa casa, nossa, mas eu não consigo vender essa casa. Gente, pode ter certeza que essa casa para você não é só uma casa. A partir do momento que uma casa for só uma casa, ela é estrutura, parede, tijolo, concreto, piso, reboco, pintura.
Você vende, você não tem apego. Só que tudo nesta vida é energia. Que energia que você botou nessa bendita dessa casa que ela tá lá agarrada e você não consegue desfazer, não é? Então, gente, a gente precisa entender que as coisas na nossa vida não são vistas a partir do que elas simplesmente são. Elas são vistas a partir da minha realidade. O que é realidade? A realidade é aquilo que eu tenho, que é um fato, vezes a interpretação que eu dou para esse fato. É uma formulazinha que eu já passei para vocês. Se vocês não pegaram essa formulazinha, quem não pegou me escreve que eu posso fazer uma live só para falar disso. Mas olha só. Ah lá, a Aline tá falando, ó, vejo o que está acontecendo comigo. Quero vender a casa, mas devo ter apego inconsciente. Com certeza, Aline. Você precisa entender o que essa casa simboliza para você. A partir do momento que essa casa, você entender a simbologia que você colocou nela, e outra coisa, às vezes não é só simbologia, tipo assim, essa casa representa para mim meu pai, ou minha mãe, ou um tio, ou um filho, ou qualquer coisa. Pode ser que ela simbolize para você um objetivo muito grande que você colocou nela. Sabe assim, ó, eu comprei aquilo e coloquei uma mega de uma intenção naquela casa. E essa casa, ela ficou extremamente valorizada pelo amor, pelo carinho, por aquilo que eu injetei nela. Então eu me comunico com aquele ambiente, com aquela casa, com aquele terreno. Por quê? Porque é como se eu pegasse ali umas cordas energéticas, imagina umas cordas invisíveis, né? Eu vou lá e amarro aquilo e falo assim, nossa, isso daqui agora vai ser o meu projeto de vida nesse terreno que eu vou construir, aquele mega daquele prédio. Se você não acha alguém que tem um objetivo tão grande quanto o seu, você acha que aquela sua casa ou que aquele seu terreno vai falar assim, mas aquela ali ia me transformar num mega, ultra, master, blaster. Eu não quero aquela outra pessoa ali que vai fazer uma furrequinha aqui, né? Então, você consegue entender, Aline, como que a gente precisa olhar para a função e para o objetivo que a gente colocou naquilo? Porque se aquilo ali tinha um objetivo muito diferente daquele que as pessoas que querem comprar estão colocando, também não vai vender. Então, essa coisa de venda aí, gente, eu nem vou aprofundar muito, porque senão a gente fica 3 horas e também é um material que eu vou preparar para vocês, mas já é para o ano que vem, porque é um material muito profundo. Então, energia que você se conecta com o ambiente, com casa, coisa que você não vende, ou coisa que você compra e não faz nada com aquilo, aquele negócio fica parado. Então, tudo isso vai ser tema para o próximo ano, porque, né, o ano está acabando e agora a gente vai ter que falar. Dezembro, gente, hora de preparar a casa para virada, né? O que é virada? A virada do ano, vamos terminar esse ano. Como que eu quero começar o ano que vem? O que eu tenho que fazer na minha casa para que no ano que vem ela comece bonita, limpa, equilibrada, linda, potente, né? Com a energia de 2021 para me abastecer. Isso, gente, independente de Covid ou não Covid, né? Com Covid ou sem Covid, nós vamos continuar dentro das nossas casas. Então, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho de reabastecimento de si mesmo, né? Eu coloco aquela energia na minha casa, foco nela e trago de volta para mim. E esse retorno que eu vou fazer, né? Essa energia, esse trabalho, essa circular dessa energia, ele é fantástico e a gente precisa fazer isso para começar o ano. Então, eu vou trazer para vocês em dezembro algumas dinâmicas para vocês fazerem limpezas, né? É muito gostoso. A importância da música no ambiente, né? Aí a gente vai fazer uma reunião de habilidades aí, né? As músicas, o uso de cristais, alguns elementos que a gente pode usar, né? Para limpar a casa. E não tem nada a ver com misticismo, não, viu, gente? Não é, é uma coisa mística, é uma bruxaria, não tem nada a ver. É tudo coisa científica, né? É o poder que o cristal tem de transmutar a energia, isso tudo é física, tá? Leis da física. Então, ó, os Iris falando aqui, multifunção, seu diferencial, Ana, arquiteta casas e transforma vidas. Exato! O objetivo do Arquitetando Vidas é justamente esse, transformar a vida das pessoas a partir do olhar para a arquitetura, porque todos nós vivemos em arquiteturas, né? E que bom, o pessoal tá aqui. Ó, Dani, bom dia Maria Luísa, bom dia Gleidson. Ó, Aline, por enquanto eu vejo que é a família, então vê o que ainda te prende nessa família e depois a gente conversa.
Ana, Wanda, Ana Paula. Ó, ah lá, já vou marcar uma constelação. Vamos lá, minha filha, vamos constelar. Ó, ah lá, a Ariadne, na casa do meu avô em Sete Lagoas está à venda desde 2011. Menino, olha que doido. É isso aí, tem coisa aí para mexer. Mas Ariadna, você vai ver, minha filha, até o nosso 8º módulo, você já vai aprender muita coisa, você vai estar fera, né? Os primeiros 4 módulos a gente foi explorando muita parte teórica, agora a gente vai ter muita prática. Vai ser maravilhoso. Então, ô mulher que fala, né, gente? Começando a falar das dinâmicas da casa atual. Ontem eu falei das dinâmicas da casa de origem. Aí você vai falar assim, ai Ana, mas como que eu vou fazer? A minha casa de origem era lá a casa dos meus pais, mas agora a casa de origem minha é a casa de origem dos meus filhos, né? Então, ó, vai entrar um conflito aí na mente, né? Peraí, o que é casa atual, o que é casa de origem? Vai ter um conflito? Vai ter um conflito. Por quê? Porque a casa minha atual era lá a casa dos meus pais. E a casa minha, desculpa, gente, a casa minha de origem era lá a casa dos meus pais. E a casa onde eu estou hoje, minha casa atual, ela é casa atual minha, mas ela é casa de origem dos meus filhos. Os meus filhos nasceram e estão se desenvolvendo nessa casa, nesse lar. Então eu vou ter que usar as duas dinâmicas, Ana? Vai. Só que aí eu vou falar, né? Vai ter um pezinho aí, vai ter uma diferença. Por quê? Vai ter uma hora quando o filho precisa receber mais e você precisa doar mais. Por isso que eu vou falar de novo, gente. Eu vou disponibilizar para vocês daqui uns dias, que eu tô terminando de preparar o material, os 7 níveis de amor relacionado com a casa. Vocês têm que entender disso para entender como que funciona a família, as etapas da casa. Quando o filho precisa receber mais, você vai focar na dinâmica da casa de origem para o filho. E na casa atual, no teu ambiente particular, ali no teu quarto, onde você precisa ainda ser uma profissional, né, ser uma mulher e olhar para você, você tem que utilizar as dinâmicas da casa atual. Só que a gente tem que entender, tem que separar o que é dinâmica da casa de origem e o que é dinâmica da casa atual, porque daqui a pouco a intenção é que os nossos filhos cresçam e vão para a vida deles. E a gente vai ter que olhar para nossa casa. Eu hoje estou olhando mais para minha vida. Por quê? Os meus filhos ficam muito tempo comigo, mas eles também ficam muito tempo com o pai deles. Então, a gente faz essa jogada, né? Quando os meus filhos estão aqui, eu faço uma adaptação, né? É uma casa que vai ter mais os sentidos, é uma casa que vai ter mais cheirinho de comida, é uma casa que vai ter mais fluidez, como eu falei ontem, e é uma casa que vai ter mais movimento, vai ter mais entra e sai de gente. É uma casa onde eu vou permitir que os meus filhos tenham liberdade, né? De trazer pessoas, de fazer essa comunicação, né? Aqui em São Paulo é um pouco difícil, porque como eles não ficaram muito tempo aqui, não fizeram amizade e ficaram mais no Covid, acabou ficando mais trancado. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, gente. O Covid foi uma fase extraordinária, nós não estávamos programando isso. Mas na dinâmica de uma casa, né? Por exemplo, vamos falar lá em Minas, que é uma cidade menor, que as crianças vão pra rua, que os meus filhos andam sozinhos pra cidade, que não tem problema, eles já têm essa independência. Essa casa onde eles vivem é aquela casa do movimento, é aquela casa da fluidez, é aquela casa que eu vou respeitar o jeitão que eles estão crescendo e desenvolvendo na vida. Por quê? Se eu pegar minha filha que vai fazer 16 anos e o meu filho que acabou de fazer 12 e trancar, enjaular eles em casa e falar, daqui vocês não saem, aqui vocês não mexem, aqui vocês não trazem ninguém. Por quê? Porque a nossa família é uma família fechada. Como será que vai ser o desenvolvimento deles, né? Se eles estão na fase de explorar, eles estão na fase filia. O meu filho de 12 está na fase dos amigos. A minha filha de 16 já está indo para a fase eros, a fase dos namoros, das paqueras, né? De encontrar um parceiro. Então, como é que eu vou engessar essa casa e falar, não, aqui não entra ninguém? Então, o movimento e a fluidez do espaço que eu falei ontem, eu tenho que manter.
Ah, mas aí então, peraí, agora teus filhos não estão em casa, o que você precisa? Então eu preciso falar para vocês quais são as dinâmicas da casa atual. O que a minha casa hoje precisa ter para que eu consiga ser uma pessoa que esteja satisfeita, me sinta conectada com os meus espaços e para que esse espaço consiga me nutrir, me dar a energia que eu preciso para que eu olhe para a vida e essa casa me ajude a olhar para a vida constantemente, né? E que eu não fique ali chorando em cima do travesseirinho do meu filho, pega a roupinha de bebê da minha filha, olha que coisa mais linda, minha filha foi embora, eu vou chorar. Gente, não tem cabimento, mudou. Os filhos cresceram. Aí tem muita gente que me pergunta assim, Ana, estou destralhando, mas tenho que fazer, preciso guardar isso, porque isso foi muito importante para mim. E às vezes nem é uma coisa tão importante assim, né? Se a gente for olhar com olhos técnicos, nem é tão importante, mas para aquela pessoa é muito importante. O que eu falo para a pessoa? Olha, se for muito, muito mesmo, você deixa ali um tempo e vai despedindo daquilo ali, vai despedindo daquilo ali, tira foto, tira bastante foto e guarda a foto. E aí depois você joga, você doa, faz alguma coisa com aquilo, vai ter alguém que vai aproveitar melhor. O que não pode é você encher a casa de tranqueira, de entulho, e isso é um processo, gente, que é tão incrível, né? No seu lugar no mundo, a gente começou falando do destralhar. E as pessoas estão destralhando, tirando coisas. E eu também. E aí, o que aconteceu esses dias, né? Quando você destralha, as coisas vêm na sua mão assim. É muito fácil. Você abre o espaço e de repente você consegue, vai lá nas tuas dinâmicas e você substitui. Então, junto com a minha filha, eu dei uma limpa no guarda-roupa, tá? Eu vou precisar pegar um carregador aqui, galera. Minha bateria está acabando. Então, a gente precisou destralhar. E aí, o que aconteceu com esse destralhe? De repente, eu tava ali comprando roupa nova, ganhando roupa nova. E eu tô com meu guarda-roupa com roupas novas. Então, isso é tão legal, porque eu abri espaço pro novo e o novo veio. Vem, você nem sabe que jeito, né? Vem. Vem, você ganha, você compra, você vai, você resolve. E é muito legal, e isso eu tô dando o exemplo do guarda-roupa, mas eu dou o exemplo da casa toda, tá? O destralhe tem que ser geral. E aí, gente, eu vou falar pra vocês hoje alguns itens que vocês precisam ter na dinâmica da casa atual. Qual que é o primeiro item da casa atual? Já falei, ó, acabei de falar, é o destralhar. Então, para você destralhar, você precisa desapegar daquilo que era uma vida que não vai existir mais. Não adianta você querer ficar vivendo uma vida de filhinho pequeno, de bebezinho. Ah, não, eu vou guardar o velotrolzinho do meu filho, porque o meu filho adorava correr de velotrol pela casa. Agora não tem mais isso. Agora você pode botar tua mesinha de centro, sabe aquela de vidro que ontem eu falei que era pra você tirar, pra deixar teu filho correr? Então, hoje você volta com a mesa pro lugar, porque os seus filhos já tá tudo grande, você vai priorizar agora a tua decoração, né? E teus filhos que se adaptem, já tá crescido, já tá indo pra vida, né? Ó, deste altar também ajuda a doar pra quem precisa. Exato! Destralhar, né? Também ajuda a doar pra quem precisa. Exato. Nossa, eu dou, a gente doa muita coisa. Leva, né? Muitas vezes eu levo lá para Minas ou aqui mesmo. A gente sempre faz essas doações. No próprio prédio meu colocaram caixa. Então sempre a gente acha lugar para doar as coisas. E doar é maravilhoso. E quando você doa, você tá ajudando alguém, né? Não é doar aquela roupa que tá velha, rasgada, que tá um pano de chão. Não é isso. É uma roupa que tá boa, que pode estar nova e que você sabe que você não usa, mas que alguém vai usar mais que você. Então, esse nível de desapego precisa existir, gente. Então, eu tô destralhando, eu tô tirando coisas que não fazem sentido. Então, eu vou tirar, eu vou jogar fora, eu vou doar, eu vou vender aquilo que fazia parte de uma vida que não existe mais. Hoje, os meus filhos estão grandes. Adianta eu guardar o velotrolzinho do meu filho quando ele era bebê? Ah, eu vou guardar o carrinho de bebê. Ah, eu vou guardar a cadeirinha. Para quê, gente? Pra quê, Jesus? Agora você vai voltar com a tua decoração bonita. Sabe aquele vaso que você tinha medo do teu filho jogar bola e quebrar? Então, volta com ele pro lugar que você queria colocar, porque o teu filho não vai jogar bola dentro de casa mais. Ai, meu filho nunca mais vai jogar bola em casa. Aham, sim, fato, aceita e toca o barco, tá? Mudou a vida, mudou. Hoje, teu filho tá grande, vai crescer, prioriza você.
olha para você, dá prioridade para aquilo que você precisa para que a tua vida caminhe de uma forma saudável, né? Agora eu vou olhar, né, daqui pra frente, o que que eu quero fazer? Eu vou ficar olhando pros meus filhos? Eu vou ficar ali chorando, guardando a roupinha do meu filho, o brinquedinho dele? Nem ele tá querendo saber disso mais, né? Ele gosta de videogame, então se eu quiser agradar ele, eu vou comprar uma Super TV, vou comprar o videogame ali, vou aprender a jogar com ele. Eu não vou ficar remoendo o passado. Tudo que você fica guardado demais, que fica entralhando, né? Fica ali. O destralhar é limpar a casa, limpar a alma. Então a primeira coisa da dinâmica da casa atual é a casa limpa, destralhada. Tira tudo e joga fora, compra novo. Ai, mas aquilo que eu comprei em 1900 e bolinha, que custou tão caro. Gente, custou, já foi, o dinheiro passou, não é mais moderno, tá guardando energia ruim ali. Por favor, vamos desapegar, tá bom? Destralhar. Então, a casa da dinâmica da casa atual é uma casa destralhada, uma casa limpa. Limpa que você vai ver que limpa até a alma, tá? A segunda dinâmica da casa atual, gente, essa é uma regra fundamental, tá? É a dinâmica da liberdade. Poxa vida, a gente viveu a vida inteira engessado. Engessado no quê? No trabalho, nos lugares que a gente vai. Se você não se permite mudar a tua casa, sabe aquela coisa assim, eu nunca cortei meu cabelo, eu nunca pintei meu cabelo, eu nunca mudei o formato do meu cabelo, você ficou a vida inteira com a mesma cara? Você não mudou nem pra testar, nem pra fazer teste? Então, com a casa é a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que botou um negócio ali e aí chega a faxineira, se ela muda isso aqui pra cá, você vai lá e arrasta pra cá e fala assim, ai, que raiva, não pode tirar do lugar. Gente, quem tem que tirar do lugar é você. Sabe, liberdade. Primeiro, liberdade de forma. Muda o negócio de lugar. Hoje eu quero comer pipoca deitada no chão. Vai lá, arrasta a mesa, deita no chão. Hoje eu quero aprender a virar cambalhota. Chega o negócio assim. Gente, a gente precisa fazer com que a nossa casa nos sirva e não a gente servir a nossa casa. Então, o que é liberdade? É liberdade de pegar um colchão, botar no chão pra fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer uma ginástica aqui, vou botar um colchonete. Ou eu quero dormir assistindo um filme, você bota um colchão no chão da sala. Ou não, eu quero dormir no sofá, você vai lá e pega uma manta e traz pro sofá. Ou você quer virar a cama, não, hoje eu vou virar a cama do outro lado. Mas vai atrapalhar o meu feng shui. Não, mas volta, vai e volta, muda, faz. Transforma, pega um vaso de planta daqui, põe pra lá, pega outro, põe pra lá, muda, testa coisas, tá? Quando a gente faz teste, a gente tem liberdade. E o que é liberdade? Liberdade de sentir que a nossa casa também está em movimento, mas já pra nós, né? Aquela casa engessadinha demais, com as coisinhas tudo certinho no lugar, que não pode arrastar, que não pode trocar decoração, que não pode mexer, aquilo ali é uma rigidez mental. Então, quanto mais a tua casa for que tem a ver com essa fluidez, né, de deixar a criança andar, só que pro adulto isso significa liberdade. Eu tenho liberdade de trabalhar na minha cama, de trabalhar na mesa, de trabalhar no sofá, de trabalhar na cozinha. Eu vou trabalhar de onde eu estiver. E outra coisa, liberdade de levar pra tua casa quem você quiser, né? Sabe aquela coisa assim, fulano não pode entrar em casa, porque eu não posso fazer festa, porque eu não posso ter amigo, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo. Aí você vai ficando doente, neurótico, né? Porque nada pode. Então você tem que falar assim, na minha casa pode. Vou chamar uma amiga, vamos ficar até de madrugada conversando? Pode. Deixa eu ligar uma música? Pode, claro, dentro das regras, né, gente? Você não vai ligar num prédio uma música ali que os vizinhos vão vão ficar malucos. Mas sabe essa coisa dessa liberdade gostosa de você falar assim, nossa, aqui eu vou poder fazer tudo que eu não podia fazer lá na casa dos meus pais quando eu era criança? É basicamente isso. Toda vez que você permite na tua casa você ter liberdade de fazer coisas que você não fazia antes, isso te dá um impulso enorme de vida, isso te abastece. Então essa casa que tem essa liberdade é uma casa muito gostosa, né? Liberdade de ter as coisas que você não sonhava ter anos atrás, mas que hoje faz sentido. Por exemplo, eu posso ter liberdade de comprar um videogame pra mim, um Xbox, um sei lá o quê, e eu ficar aqui jogando, não é? Por que eu posso? Imagina, o que o fulano, quando chegar na minha casa, vai falar? Fala o que quiser, né? Não. Então, a gente precisa tirar esses preconceitos, essas regrinhas, esses registros que a gente tem e que não acrescentem nada. Então, a liberdade da gente fazer com a nossa casa aquilo que a gente quiser é maravilhoso. Isso nos permite, nos ajuda, faz a gente crescer, né?
liberdade de mostrar as coisas, de colocar as coisas à vista, né? De pegar um negócio que tá lá na cozinha, trazer pra mesa, ficar admirando. Ai, uma fruteirona cheia de fruta. Sei lá, gente, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu amorzinho aí, vai olhar para aquilo que gosta e vai potencializar, vai trazer essa energia dessa liberdade pro ambiente. Falou? Entenderam? Outra coisa que a casa nossa precisa ter nessa fase, né? Bom, então eu já não tô mais ali tão focada em filho, eu já tenho que olhar para minha vida, para os meus objetivos de vida, para o meu futuro. Uma coisa que a nossa casa atual tem que incentivar, a nossa espiritualidade. Se a gente não tem instrumentos e elementos que elevam a nossa espiritualidade dentro da nossa casa, a gente precisa começar a ter. Por quê, gente? A espiritualidade, ela é aquilo que vai nos conectar com o nosso divino, ela é aquilo que vai nos dar uma segurança, uma garantia, uma tranquilidade de que tá tudo bem, né? Então, se eu não me conecto com a minha espiritualidade aqui, eu vou ficar maluca, porque eu vou pensar assim, nossa, quando o meu filho não tá aqui, meu filho tá lá, será que ele acordou? Será que ele comeu? Será que ele dormiu? Será que ele machucou? Será? Gente, eu fico enlouquecida. Então, a espiritualidade, ela ajuda a gente a se conectar com essa entrega, sabe o soltar? Pra gente soltar, a gente tem que ter uma firmeza interna, a gente tem que estar muito seguro por dentro para soltar o fora. E para isso, a gente precisa cultivar a espiritualidade. Então, cultivar a espiritualidade é o quê? Tem gente que gosta muito de fazer um altar, colocar ali os livros que gosta de ler, colocar a sua Bíblia, dependendo da crença de cada um, colocar algum santo, colocar algum cristal, colocar um símbolo que traga espiritualidade, para que você possa fazer rituais diários, né? É o que? Meditação? É a leitura? Então sempre vai ter algo que vai elevar a tua espiritualidade, que vai ativar e vai elevar a tua mente. Temos que ter a espiritualidade ativadíssima dentro da casa, através de simbologia, através de elementos, tá? Isso nós vamos aprender também a fazer no módulo, acho que é se não me engano, acho que é no último módulo, acho que é no módulo 8, eu me perco aqui porque são vários temas. Acho que é no módulo 8 do Seu Lugar no Mundo, do workshop, tá? Quem tiver interesse, vai lá no link da bio, que lá tem as datas e tem as descrições de cada módulo. Então, no módulo espiritualidade, a gente vai aprender a ativar essa espiritualidade, esse autoconhecimento, né, que está relacionado com a espiritualidade dentro da nossa casa. Aí, a Osíris, e as crenças limitantes, hein? Então, quando você tem crença limitante, você não consegue nem ter liberdade dentro de casa. Quando você tem crença limitante, você não consegue fazer um monte de coisa, né? Então, a espiritualidade também vai ajudar a gente a transformar essas crenças, né? O que eu quero para minha vida? Colocar como objetivo e trabalhar, né? Essas questões que eu preciso e que eu quero para desenvolver a minha vida, para eu olhar para o meu futuro, né? E não ficar tentando manipular o futuro dos meus filhos. Meus filhos, eles vão desenvolver a vida deles. Agora eu tenho que preocupar com a minha, né? O que as crianças tinham que aprender, gente, muito ali, no máximo até uns 7 anos, elas cristalizaram, né? No corpo e na alma delas. Depois dos 7, tudo que vem é só a mais, e elas é que vão coordenar isso. Então, a gente não tem que ficar numa neurose louca de que minha filha de 16 anos eu ainda preciso ficar ali segurando ela, né? Ela vai ficar entediada se eu fizer isso. Tanto a de 16 quanto a de 12. Eles ficam super entediados quando eu fico querendo controlar demais eles. E o que eu consigo perceber, né, gente? Hoje, na prática, mais do que nunca, eu posso falar pra vocês que pais têm que ser exemplos. E tudo que os meus filhos estão fazendo e estão transformando na vida deles hoje vem dos exemplos que eu tô dando. Então, aquilo que eles estão estudando, que eles estão querendo aprender, tudo é do exemplo, né? Eles me ouvem fazendo a live, eles me veem aqui com vocês, eles veem o carinho e a dedicação que eu tenho de criar esses produtos, de trabalhar com as casas. E isso é muito gostoso. Por quê? Porque eles olham pra mim e falam, nossa, minha mãe tem um propósito de vida, minha mãe tem uma história que ela quer desenvolver e crescer. E aí, não tem coisa melhor na vida do que o exemplo arrasta, né? Então, espiritualidade para que a gente possa ter paz e deixar o resto das coisas fluírem como tem que fluir, ok? Outra coisa que a gente precisa ter, gente, praticidade.
Por que eu vou falar de praticidade? Quando os meus filhos eram crianças, eu morava num casão, né? Uma casa enorme, cheia de quarto, de escada, de área de lazer. Ah, mas então não é bom? É bom, é ótimo, é maravilhoso. Só que, por exemplo, né? Ah, então agora a família foi embora, foi todo mundo embora, eu preciso morar, eu preciso cuidar sozinha dessa casa. Faz sentido? Será que essa casa é prática para você? Então, se você for olhar para você, você precisa de um lugar, gente, vocês precisam de um lugar que te ofereça coisas arrumadas, prontas, rápidas, né? Para que você se preocupe com aquilo que realmente você tem que preocupar, com o essencial. Agora, imagina eu aqui, querendo já exercitar o meu amor ágape, né? Querendo produzir algo de bom pro mundo, olhando o mundão como minha família, olhando vocês todos que estão aqui comigo como a minha família, e eu querendo muito produzir conteúdo para vocês, fazer post bonitos para vocês, né? Potencializar aquilo que eu tenho para passar para vocês, e de repente eu tenho que cuidar, eu tenho que preocupar com uma casa gigante, que tem 1 milhão de coisas para cuidar, para olhar, para ver. Ai, tem que preocupar com a grama, que eu tenho que podar, com o jardim, que eu tenho que cuidar, com o vaso de planta, com isso, com aquilo, que arruma. Faz sentido? Não tô falando que não é para vocês terem e que não pode ter isso. Eu tô só falando que isso não pode tirar o foco e o caminho que vocês querem seguir. Então, a casa que é prática, se você tem uma casa grande, você tem que transformar ela, tem que fazer ela ficar prática. Por exemplo, delega função para uma pessoa que, né, se é uma coisa que você não consegue resolver, delegar função, deixar que outras pessoas resolvam isso por você, fazer as coisas de uma forma mais rápida para que você possa se dedicar realmente àquilo que faz sentido, para que você possa ir para uma academia, cuidar do teu corpo, né, gente? Quando os filhos vão embora, a gente tem que lembrar que a gente tem um corpinho aqui, né, para zelar. Não vamos esquecer do nosso corpo. Por quê? Porque a gente quer chegar na fase idosa, né, na melhor fase aí que o pessoal fala, a gente quer chegar bem. Eu não quero ninguém empurrando eu na cadeirinha de roda, não. Você acha que eu fico pensando assim, eu vou projetar uma casa que tem um corredor largão, com banheiro com uma portona de 90, de 1 metro? Por quê? Porque quando eu ficar mais velha, meus filhos vão voltar para cuidar de mim, para me empurrar na cadeira de roda. Gente, faz sentido esse pensamento? E ó, eu vou contar para vocês. Vocês não fazem ideia de quantos projetos eu já fiz de pessoas que têm essa mentalidade. De que quando eu ficar velha eu vou ter que andar de cadeira de roda mesmo. Então bota aí um elevador, bota uma casa com um corredorzão largo, umas portonas. Gente, não faz o menor sentido. Eu esperar que na minha velhice eu vou ficar inútil, não vou andar. Não faz o menor sentido, né? Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu não vou ficar esperando isso. Né? Se acontecer vai ser uma fatalidade, mas eu vou esperar e vou projetar e vou me basear em uma vida saudável. Eu não vou ficar esperando que meus filhos vão voltar para cuidar de mim. Isso se chama prisão. Então eu vou projetar uma prisão, vou fazer tudo largo, de porta larga, e já vou até comprar minha cadeira de roda e deixar ali no canto, né? Gente, não faz sentido, não faz sentido. Então o que é uma casa prática? É uma casa de uma pessoa saudável, que tá cuidando do que precisa, que tá fazendo aquilo que realmente precisa, né? Que tem tempo para resolver as coisas hábeis e não as coisas que não precisa perder tempo, né? Então, uma casa prática não é aquela casa que tem tapete na casa inteira para sujar, de repente você vai ter que ali, né, já tirar um pouco daquilo, equilibrar, vai colocar onde precisa ter o calorzinho ali, onde precisa de aconchego. Não é aquela casa que você tem que botar uma mesa ali, outra mesa ali, outra mesa ali. Não, vamos olhar para aquilo que é o suficiente, necessário. Você pode ter tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Você pode comprar as coisas mais caras do universo. Mas faça uma decoração bacana, que seja prática para você, que faça sentido para você. Não que fique te atrapalhando, te enchendo, te dando trabalho, né? Eu amo aquário, vou botar 5 aquários ali. Imagina todo dia você cuidar daqueles aquários, gente. Então, não, mas eu pago uma pessoa para cuidar para mim. Então tá ótimo, né? O que não pode a casa é te dar trabalho. A casa que dá trabalho, aí, gente, não funciona. Então, a casa atual, que é a casa que a gente vai olhar para nossa vida, para o nosso futuro como adulto, ela tem que ser prática. Não tem conversa, né? E se não tem uma coisa prática ali para você não fazer, você delega a função. Ok? Combinado? A Nícia é um exemplo maravilhoso, né, Nícia? Ela fez essa mudança, né?
O marido dela morreu, faleceu, ela ficou sozinha. A filha dela já foi, né, pra vida. Então, ela tá sozinha, mas ela nunca tá sozinha, que ela tá aqui com a gente, né? Que a gente troca figurinha todo dia, a gente tá junto, conversando. Então, você imagina se a Anícia ficasse num casão, ela sozinha, não faz sentido. Ela mudou pra um apartamento, né? Adaptou o apartamento, ficou gostoso, mora num lugar, uma delícia. Então, ela tá muito bem com ela. Por quê? Porque ela tem a espiritualidade dela ativada, porque ela foi pra um lugar que é mais prático, que fez muito sentido pra ela, né? De não ficar naquela casona. Então, a Anícia é um ótimo exemplo, né, Anícia? Que legal que você tá aqui pra falar disso pra gente. E aí, a Ozzy, ocupar ou pré-ocupar-se. Exatamente. Você vai ficar pré-ocupado com as coisas, ficar te enchendo ali? Não dá, né, gente? A gente tem que ser prático, né? E ser prático não significa que eu vou arrancar tudo de dentro de casa também e ficar com a casa limpa, não, né? Coloca uma decoração gostosa, aconchegante, mas um negócio que você põe ali, pronto, acabou, ok? Então, o que eu falei? Falei do desapego, falei da liberdade, falei da espiritualidade, falei da praticidade. Eu tô preocupada aqui com o tempo e com a bateria, vai dar tudo certo, tá? Outra coisa que eu vou trazer para vocês. Lembrando que nessa lista das dinâmicas eu vou preparar um material, porque não dá para falar tudo na live, gente. Tem mais dinâmicas da casa de origem e tem mais dinâmicas da casa atual. Eu vou trazer um pouquinho aqui aquilo que dá tempo da gente falar, tá? E eu prometo para vocês que eu vou preparar um material bacana, que pode ser no formato de palestra ou os vídeos agora do YouTube. Vou deixar para vocês esse final de semana as dicas do YouTube. O YouTube do Arquitetando Vidas tá muito lindo, gente, tá muito legal. Então eu vou convidar vocês a entrar lá na página do YouTube, tá? É Arquitetando Vidas. Vocês vão ver lá todos os cafés com live, tudo bonitinho, organizado. Os cafés com live desde o começo da pandemia foram riquíssimos. Tem profissional, ali só tem profissional top, pessoas de peso, pessoas que fazem a diferença e a gente tem que aprender, são pessoas inspiradoras, tanto que me inspiraram e também podem inspirar vocês, independente da área que vocês forem, né? Ali no Café com Live, no YouTube, tem entrevista com médicos, com terapeutas, com pessoas de várias áreas, né? Com pessoas que trabalham com a parte da empresa, com organizacional, com pessoas que trabalham com alimentos, com arquitetos, com infinidade de habilidades, tá? Então, eu deixo esse convite para vocês e depois eu vou lembrar vocês lá nos stories, para vocês irem lá, para vocês curtirem, para você se inscrever no canal do YouTube, né? Para que eu consiga ter mais um público mais engajado e eu ter mais ânimo para gravar cada vez vídeos com mais conteúdos legais para vocês. Então, vou pedir essa ajuda aí, ó. Vai lá no YouTube, manda pra galera, pede pro pessoal se inscrever lá, né? Tem um sininho que você ativa, porque aí quando eu lanço um vídeo novo, o sininho manda manda lá, avisa vocês, né, que o vídeo tá liberado, ok? Então eu vou falar de mais uma dinâmica, tá? Pra gente encerrar essa dinâmica que precisa ter na casa atual, que é foco. O que acontece nessa fase que a gente tá, né? Eu vou falar por mim, vou falar por vocês que são adultos, e também vou falar para quem tem filho pequeno, tá? Quando você tem filho pequeno, você acaba tirando um pouco do foco de você e olhando mais para as crianças, né? Então a casa tem aquelas outras dinâmicas que eu falei, que é uma casa que vai ter mais movimento, que vai ser mais fluida para as coisas acontecerem, né? Que as crianças precisam ser o foco. Agora, e o foco para nós? O que nós precisamos? Gente, uma casa que tem foco, você precisa fazer com que ela mostre para você aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa atuar. Como que você precisa atuar nesta casa? Então, uma casa que me dá foco é uma casa que me mostra as coisas que eu preciso fazer, né? Então, eu preciso ler aquele livro, então eu tenho que ter um lugar bonitinho para deixar aquilo. Eu preciso estudar, trabalhar. Como que eu vou organizar esse material? Então, a organização, ela pode ser livre, mas ela tem que fazer com que eu foque. E o que significa também o foco? Adianta você morar nessa fase da tua vida do lado de uma obra que não termina nunca, que todo dia tem ali um batistaca? Você vai morar do lado de uma serralheria que fica o dia inteiro fazendo aquele barulho na tua cabeça? Gente, você vai perder o foco. Além de você perder o foco, você vai enlouquecer. Então você tem que olhar para essa saúde da casa, no quesito barulho,
No quesito gases tóxicos, porque às vezes você mora também do lado, por exemplo, imagina uma pessoa que mora do lado de um posto de gasolina e se tem cheiro exalando ali, aquilo ali vai fazer mal para a saúde. Então, você precisa ter uma casa que foque naquilo que você quer para a tua vida. Meu foco é saúde, o foco de todos nós é a saúde. Então, eu preciso olhar se tem interferências que estão tirando o meu foco para que eu consiga ser uma pessoa saudável, para que eu consiga olhar para o futuro, né? Ah, a minha casa não tem um cantinho de leitura legal. Eu vou conseguir ler? Eu vou conseguir desenvolver meus trabalhos? Não. Então, crie na tua casa cantos, espaços, lugares que te deem foco. Nossa, eu preciso muito ler. Eu preciso ler livros, eu quero criar cursos, quero criar materiais, quero criar o meu trabalho. Se você não organizar um lugar que vai te dar foco para fazer aquilo que você precisa, você nunca vai fazer. Vai ficar enrolando. Por quê? Porque você não tem um lugar. E vocês sabem que isso é fundamental? É fundamental. Então, ó, tem a ver também com o destralhar. Se você destralhar, liberar espaço, você consegue enxergar com clareza, né? Olha pra tua casa e vê onde você se sente bem. Ah, nesse lugar que eu tô trabalhando aqui não flui. Vamos ver, será que precisa de uma cura? Será que é um cristal multifacetado que eu colocar ali que vai transformar essa energia e vai potencializar esse ambiente? Será? Vai ter 1 milhão de serás que vocês vão me perguntar, mas cada caso é um caso, né? Quem precisar de ajuda pode me chamar. Mas a casa precisa ter foco, gente, né? E foco naquilo que eu quero pro futuro. Foco no meu objetivo de vida. Foco nesse olhar para o meu propósito, né? Meus filhos foram, cresceram e agora qual que é o meu propósito? O meu propósito é me desenvolver e desenvolver algo para o mundo. O quê? Então você vai organizar a tua casa para que ela fale toda hora para você, ó, tá lembrando que você tem que fazer isso? Tá lembrando? Então a tua casa tem que te lembrar das coisas que você precisa fazer, gente. Eu tô deixando aqui 5 itens para vocês, tá? Depois vocês vão saber de mais, vou preparar mais material, mas o mais importante é que vocês comecem a entender e observar a dinâmica da casa. O que é observar? Tem coisa na tua casa que não tá fazendo sentido, que tá muito esquisito e você não tá conseguindo arrumar? Olha, presta atenção, sente, trabalhe o sentir. Sentir a dinâmica da casa é muito importante para você entender o que você precisa fazer ali, né? Minha casa tá muito fria, eu tô sentindo frio, eu não consigo ficar aqui dentro. Vamos aquecer. Nossa, minha casa tá muito quente, tá um calor absurdo, não dá nem para trabalhar. Vamos olhar como é que pode ventilar, o que precisa fazer. Porque o teu ambiente, acima de tudo, ele tem que ser o mais confortável do mundo. Se não tiver conforto ali, é que nem o útero que eu falo pra vocês. Sabe aquele útero que tá rejeitando, que não tá te querendo ali? E a tua casa tem que ser o teu útero mais gostoso. Lembra que a chance que você tem de transformar o seu útero no melhor útero que você já teve? Então, será que você está se amando através desse olhar para casa? Será que a tua casa está te amando o suficiente para você ser feliz, estar abastecida e potente ali dentro? Perguntas que vocês precisam ficar aqui, ó, martelando na cabecinha de vocês para olhar para casa. Olha para a meta, para a função da casa. Use a sua casa a seu favor, ok? Pessoal, deu nosso tempo aqui, já tá acabando, né? Prometi que não vou fazer lives muito extensas, porque o pessoal não pode ficar muito tempo. Então, a gente fala que não vai fazer muito extensa, já tá quase fazendo 1 hora. Mas a nossa conversa hoje foi muito legal. Vamos continuar esse nosso assunto lá nos stories. Eu fiz umas perguntinhas lá, tá? Deixei umas caixinhas para vocês colocarem lá também para analisar, né? Pensar um pouquinho. E aí vocês vão lá e clica lá nos stories só para vocês entenderem ali o que é uma coisa ou outra, né? Vai fazer vocês refletirem um pouquinho. Foi muito rápido, nem senti passar, nem eu, Nícia. Se deixar, a gente fica 3 horas aqui conversando, né? Porque é tão gostoso falar desse tema. Eu sou suspeitíssima, né? Como que pode? Então, a gente tem que olhar agora para essas dinâmicas, né, gente? Como que a nossa casa está funcionando? Que dinâmica nova que eu quero trazer para minha casa? E sempre olhando para essa coisa dessa liberdade, tá?
precisamos ser livres para saber onde a gente quer ir, para onde a gente quer ir, para onde a gente quer voltar, quando que a gente quer ficar e como que quer ser. Por quê? Porque a gente já viveu em muitas prisões, né? A gente já viveu em prisão de família de origem, prisão de trabalho, a gente mesmo já se aprisionou quantas vezes? Então, vamos começar a olhar com mais amor para nossa casa, com mais liberdade, com mais fluidez, com mais foco, e aí vocês vão ver como que esse olhar vai transformando a casa e a vida de vocês. Combinado? Eu torço para que vocês passem o final de ano numa casa maravilhosa. E quando eu falo casa maravilhosa, não é com o móvel mais caro, com o enfeite mais perfeito, não. A casa tem que ter a energia que te abasteça. E daí depois o resto tudo vem. Falou, gente? Ó, beijos. Ótimo final de semana para vocês, tá? Se tiver alguma sugestão de tema, me escreve, manda que eu considero todos. Vocês viram que eu comecei a publicar as plantas, dica de planta para casa. Isso vai ajudar a equilibrar a casa de vocês. Ontem eu coloquei lá uma bromélia. Vão lá no feed para vocês verem a dica de planta. Toda semana vai ter dica de planta e toda semana tem a reflexão sistêmica, que é uma cartinha, que é uma mensagem do universo para vocês. Pessoal, beijos, beijos, gratidão por vocês estarem aqui e até o Café com Live da quinta-feira que vem. Valeu, beijão, tchau, tchau.